Amém, glória a Deus. As duas canções falavam exatamente sobre o calor, né? Que acenda o nosso coração, que se ele estiver frio, Cristo é capaz de nos reacender, nos dar a graça para que possamos estar em plena comunhão com Ele, amém? O pastor vai trazer uma palavra, queremos que Deus já colocou no seu coração. Se quiseres vir aqui até aqui, fica à vontade. Vamos orar então, os irmãos. Estenda suas mãos para que Deus o use com graça, com sabedoria, a palavra que vem do céu, amém? Ô Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos falado, através das músicas, através, Senhor, da palavra lida. Agora, Senhor, nós vamos passar para o momento da pregação da palavra e nós cremos que Tu já falou com o Teu servo. E nós como igreja, Senhor, que possamos estar atentos e possamos estar, Senhor, com os ouvidos abertos, ó Pai, para entender aquilo que Tu queres de nós, ó Pai. Que toda distração, que tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, seja pensamento, seja qualquer coisa, ó Deus, que possa cair por terra agora e possamos consumir da Tua palavra e possamos ser transformados por ela, ó Pai. Nós Te entregamos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Jesus, amém e amém. Pai do Senhor, meus irmãos, pode sentar, fica à vontade, amém? Gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. É o 5º livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 19 a 30, posteriormente do 13, do 1 ao 5. Nós não combinamos com, às vezes, as pessoas que vão tocar aqui, elas entram em contato comigo pelo WhatsApp, perguntam, pastor, qual é o tema que o senhor vai pregar para nós colocarmos a música de acordo com o tema? Não combinamos com o Lucas, mas o Espírito Santo combinou conosco. Ele controla tudo, Ele está sobre todas as coisas, Ele guia tudo, Ele convence, Ele prescruta, Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos mostra a vida eterna, Ele nos enche, Ele é tudo para nós. Amém, meus irmãos? E o Espírito Santo, antes de falar com o Lucas e ele cantar essa música, já tinha falado comigo, e o mesmo Espírito que estava nele está em mim. E hoje, com certeza, o Senhor vai falar conosco. Amém? A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, esses dois textos que o Espírito Santo colocou no meu coração, fala do avivamento de Antioquia da Síria. Eu fico até assim um pouco meio constrangido de falar do livro de Atos, porque pela graça e misericórdia de Deus, por muitos anos, a gente lecionou nos cursos teológicos, não por capacidade da gente, mas tudo é glória e honra do Senhor. E o livro que eu sempre me encantei, o livro que eu tinha o maior prazer de dar aos alunos e lecionar para eles, era o livro de Atos. É o livro do derramado Espírito, é o livro da igreja se formando, é o livro que realmente nós devíamos comer, nós devíamos nos deleitar nele, toda a história do nosso cristianismo está ali. E nós devemos constantemente e toda a vida estar relembrando e relê-lo, para ver onde é que nós estamos falhando, porque nós, como o Daniel foi muito feliz também, dirigido pelo Espírito, dizendo que muitas fases da nossa vida nós estamos enfraquecidos, muitas fases nós estamos um pouco desanimados, e o livro de Atos nos traz a memória, tudo aquilo que Deus fez através do Espírito Santo, ou seja, Deus é o Deus Criador, Cristo é aquele que nos redime, e o Espírito Santo é aquele que nos enche e nos faz manter até o dia que nós estivermos com Ele. Amém, meus irmãos? Então vamos ao livro de Atos, Nós já vamos colocar o título dessa pregação de hoje. O título dessa pregação de hoje se chama O Avivamento de Antioquia. Do avivamento de Antioquia saem as 3 viagens missionárias. Todas as 3 viagens missionárias partem de Antioquia da Síria. O avivamento de Antioquia não é feito por teólogos, não é feito por gente reformada,
não é feito por gente que tinha muita capacidade. Eram pessoas que estavam lá no dia do Pentecostes em Jerusalém, que foram tomados pelo Espírito Santo, que se arrependeram, que reconheceram os seus pecados, que viram Jesus atuar nas suas vidas. E quando a igreja começa a ser perseguida, quando toda a profecia de Atos capítulo 1, de Judeia, Samaria, até os confins da terra, começa a se cumprir, a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos ficam em Jerusalém, e as pessoas leigas, talvez até muitos daqueles que foram alcançados pelo Pentecostes, aqueles que foram alcançados pela pregação, eles vão para Antioquia, e ali começa um grande mover do Espírito Santo. A mão do Senhor era com eles. Muitas vezes nós não precisamos de muita sabedoria, nós não precisamos de obreiros tão capacitados, não precisamos de tanta experiência, nós precisamos tão somente da mão do Senhor sobre as nossas vidas. É Ele que aviva, é Ele que restaura, é Ele que anima, é Ele que faz todas as coisas. Então vamos ao texto aqui, ó. Diz assim, ó: então os que foram dispersos, falar dessa perseguição, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, que está lá em Atos capítulo 7, se espalharam até Fenícia, até Chipre e até Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, mas somente primeiramente aos judeus. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos das igrejas que estavam em Jerusalém, que era a igreja mais experiente, a igreja que havia andado com Jesus 3 anos e meio, a igreja dos apóstolos, A notícia chegou até a igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, que é Paulo depois. Tendo encontrado, o levou para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo, que estava para vir uma grande fome por todo aquele mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Gostaria que os irmãos fossem agora para Atos 13, somente do 1 ao 5, nós já estamos acabando a leitura. Atos 13, do 1 a 5, fala da primeira viagem missionária. Diz assim: havia na igreja de Antioquia, essa Antioquia da Síria, profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo a eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e daí navegaram a Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas, e tinham também João como auxiliar. Baixa sua cabeça, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, nós cremos, Pai, que essa igreja foi comprada pelo Teu sangue, pelo Teu misericordioso sacrifício na cruz do Calvário por nós. Nessa noite, Pai, a nossa oração é muito singela e muito simples, Pai. Torna claro aquilo que Tu quer falar conosco, Pai. Que nós não venhamos falar de palavras robustas, de palavras difíceis,
mas que o teu Santo Espírito possa dar o recado que tu quer a nós nessa noite. Que tu tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, quer seja para exortar, para consolar, para trazer-nos ao arrependimento, para fazer aquilo que tu queres, porque tu tem liberdade do nosso meio. Que nessa noite, Pai, o teu recado possa ser muito claro aos nossos corações, e que tudo aquilo que possamos ouvir, possa nos trazer cada vez mais um relacionamento próximo a Ti. Que possamos Te amar mais, que possamos fazer mais a Tua obra, e nos levar a usar o nosso tempo, nossos pensamentos, todos, para que pessoas conheçam o Cristo que um dia nos salvou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos falar sobre avivamento nessa noite. O que é avivamento? O que não é avivamento? Todos os avivamentos sempre começam com arrependimento. Todos os avivamentos sempre começam com um amor à palavra de Deus. Todos os avivamentos sempre terminam em grande testemunho cristão. Palavra, teoria e prática cada vez mais evidente. Sempre que todo avivamento vai acabar com uma grande massa de missionários, porque o espírito do avivamento é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um espírito missionário. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela ama missões e mais ela ama o perdido. O espírito do avivamento é o Espírito Santo, e esse espírito é missionário. Se nós olharmos o que era a igreja de Antioquia da Síria, pastor. A igreja de Antioquia da Síria era a terceira, a cidade da Antioquia da Síria era a terceira cidade mais populosa do Império Romano. Era a cidade que só perdia para Alexandria e para Roma. Era uma cidade tão rica que todas as calçadas delas eram de mármore. E as suas colunas eram de mármore também. Era uma igreja em que os oficiais romanos aposentados iam lá para se desfrutar dos banhos que tinham lá, dos banhos que haviam, e também apostar nas corridas de cavalo, né? Era a cidade politicamente que influenciava muito rica, tinha porto marítimo, tinha tudo essa cidade. Era uma cidade que tinha tudo, mas era pobre, cega e nu, porque não tinha a Cristo. Era uma cidade, meus irmãos, que cultuava, né, os deuses pagãos da Síria, da Grécia, da Roma, e sempre esses cultos acabavam em prostituições, em sacrifícios com prostitutas. Essa era a cidade de Antioquia da Síria, a cidade, meus irmãos, que talvez só não era tão vil e tão leviana como a de Corinto. Essa era a cidade de Antioquia da Síria. Era uma cidade cosmopolita, né? Cosmopolita, que é isso, pastor? Que trem é esse, né? Cosmopolita quer dizer uma cidade central, uma cidade com muitos habitantes, né? Como eu falei, ela tinha mais ou menos 500 mil habitantes. E nós vamos ver, meus irmãos, que o Evangelho ele começa com João Batista pregando as boas obras de salvação. O que é essa boa nova de salvação? A boa nova de salvação é tão somente o Cristo que veio morrer como sacrifício substitutivo pelo nosso pecado. João Batista anuncia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o reino de Deus ele só vem com arrependimento. Ele só vem quando nós nos convencemos que somos pecadores, que estamos condenados e que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. João Batista anuncia isso, está lá em Mateus 3 e Mateus 4. Jesus continua, e os apóstolos aprendem isso o tempo inteiro, na experiência que tiveram com Jesus, sobre 3 anos e meio. Se nós pegarmos lá em Atos, no capítulo 24, Jesus diz para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. E revestidos de poder para quê, meus irmãos? Para estar em evidência,
para ser pessoas mais espirituais, para ser pessoas que todos admiravam, não. Eles seriam revestidos de poder para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos cheios do Espírito Santo, não é para evidenciar nada. Uma pessoa, quanto mais cheia do Espírito mais simples ela se torna. Quanto mais cheia do Espírito ela está, menos as suas prioridades são prioritárias na sua vida. Quanto mais cheio do Espírito ele está, o tempo não é dele, a vida não é dele, é tudo para a glória de Deus, meus irmãos. A igreja, né, ali, da tal de Antioquia da Síria, se nós olharmos a pregação de Jesus, nós vamos ver que Jesus, João Batista, os apóstolos, eles pregam no começo em cidades pequenas, em cidades do interior da Galileia, da Judeia. E agora, meus irmãos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quando o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, promessa essa que estava lá em Joel, promessa essa que está lá em Atos 1, reconfirmada com Cristo antes de assuntar ao céu, promessa que está lá em Atos no capítulo 24, a igreja começa a pregar a todo o mundo. E ela começa na Judeia, no dia do Pentecostes, onde é derramado o Espírito. E qual é a pregação daquele dia? Era uma pregação de autoajuda, era uma pregação psicológica, era uma pregação confrontativa, era uma pregação onde as pessoas viram o derramado do Espírito. E se nós pegarmos lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 14 ao versículo 37, nós vamos ver que os judeus ficam impressionados com aquele derramado Espírito. Havia ali 17 nações, e nós vamos ver ali, meus irmãos, que eles depois, Pedro pega o microfone, né? Que microfone? Não tinha nada. Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro vai ali e fala aquelas pessoas, todo o parecer da história, e fala que tudo aquilo que teria acontecido, aconteceu por causa de Cristo. Aconteceu porque um dia Cristo veio para salvar as pessoas. E quando aquelas pessoas perguntam, e agora? O que nós vamos fazer? Se nós pegarmos ali em Atos, no capítulo 2, eu creio que é lá pelo versículo 37. Pedro diz, arrependei-vos. Pedro diz, arrependei-vos. Esse é o começo de todo avivamento. Nenhum avivamento vem sem arrependimento. Nenhum avivamento vem sem mudança de vida. E quando acontece isso, meus irmãos, se nós olharmos lá em Atos no capítulo 2, 3.000 pessoas são salvas. E posteriormente, lá no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 4, 5.000 pessoas são alcançadas. E aí, meus irmãos, o que acontece com essa igreja, né? Essa igreja começa a ser perseguida. Está lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 2, a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos ficam em Jerusalém, porque o bom pastor nunca vai abandonar a sua ovelha, e os leigos, e talvez as pessoas que teriam se convertido nesse avivamento, talvez essas pessoas fariam parte das 3.000 ou das 5.000, eles começam a pregar o Evangelho por todas as partes do mundo. Aí, pessoas leigas, pessoas sem treinamentos, mas pessoas que sabiam o que Cristo tinha feito na vida deles. Amém, meus irmãos? O que Antioquia da Síria precisava? Antioquia da Síria adorava diversos deuses. Antioquia da Síria precisava conhecer o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa transformação, quando o Espírito Santo age em nossa vida, nós jamais ficaremos calados. O que Antioquia da Síria precisava, eu gostaria que os irmãos pegassem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Antioquia da Síria precisava conhecer o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
que receberia a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? É isso que Antioquia não conhecia. É isso que muitas vezes tem muito cristão que diz que conhece, mas a vida dele não evidencia isso. Mas a sua atitude não evidencia isso. Mas o amor pelo perdido não evidencia isso. A prática dele está muito longe de quem realmente recebeu o Espírito Santo. Meus irmãos, como nós sabemos que uma igreja ou que pessoas não são avivadas? É simples, muito simples, né? Eu estou falando não só para vocês, mas estou falando para mim essa noite também. Como nós sabemos que uma pessoa não é avivada? A oração deixa de ser vital. Primeira coisa, né? A oração passa a ser uma coisa trivial na nossa vida. Se der, nós oramos. Se não der, nós não oramos, né? Como nós sabemos que uma igreja, ou que uma nação, ou que alguém não é avivado, o culto não passa a ser mais o seu deleite. Não que nós temos que ir toda hora no culto, como se fosse uma tradição, mas a pessoa que recebeu a Cristo, a pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, a pessoa que ama Ele, quer cultuá-lo, independente daquilo, muitas vezes que o culto não possa estar muito bom, mas ele vai lá para glorificar a Deus, ele vai lá para exaltar Ele, ele vai lá porque ele quer prestar culto àquele que lhe salvou e àquele que lhe dará a vida eterna. Uma pessoa, meus irmãos, que não está avivada, ele troca o culto, ele troca a presença de Deus, ele troca a oração, ele troca a leitura da palavra por qualquer coisa. Ele faz igual a Esaú, que nós falamos aqui na quarta-feira, ele troca a primogenitura por um prato de lentilha. Qualquer recreação toma o lugar do Senhor. A pessoa que não está avivada, ele dá um monte de desculpa esfarrapada para dizer que não veio no culto, ou que não está com o Senhor. Ele dá um monte de coisa, ele mente para ele próprio, e achando que ainda está convencendo alguém. Uma pessoa, meus irmãos, que não está avivada, ela não tem mais experiências com Deus, ela não tem mais fome pela palavra, ela não tem mais sede pela palavra, né? A pessoa que não está avivada, ela começa a pegar um monte de coisas que não importam, coisas secundárias, em detrimento daquilo que é o principal. Isso é muito comum quando nós não estamos avivados. Uma pessoa que não está avivada também, ela tem muita facilidade de perdoar a si mesmo, mas tem muita dificuldade de perdoar o próximo. Uma pessoa que não está avivada, ela não está nem aí com aqueles que vão se perdendo sem salvação. Não está nem aí. Não se preocupa. Quer ver um cidadão avivado? Olha a oração dele. Olha por que ele ora. Olha a motivação da oração dele. Quando nós estivermos avivados, pouca coisa nós vamos orar sobre nós, porque o Senhor vai estar cuidando de nós. A nossa prioridade, a nossa função vai ser o amor por aqueles que estão morrendo sem salvação. Pessoas que passarão a eternidade distante do Senhor sem chance alguma. Isso é uma pessoa avivada, né? E quando a pessoa não está avivada, ela não está nem aí com aqueles que vão se perdendo sem salvação, né? Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho, só para os irmãos, antes de nós entrarmos no texto. Pode deixar que nós vamos ficar bem no horário hoje. Vamos ver alguns exemplos de avivamento na história, para a gente entender o que caracteriza um avivamento, e que isso traga para a nossa vida aqui, para a ADI, para nós que estamos aqui essa noite, um senso de compromisso, de nós ver por que nós estamos servindo ao Senhor, por que Ele nos salvou, o que Ele quer fazer com as nossas vidas, né? Vamos ver o avivamento que aconteceu na Coreia em 1970 e 1980. A Coreia era um país budista, um país que não tinha o Senhor. A Coreia era a 40ª nação do mundo, uma economia fraca,
e essas pessoas conhecem o Cristo que salva, o Cristo que restaura, o Cristo que muda a vida, o Cristo que muda casamento, o Cristo que muda a relação com filhos, o Cristo que faz o esposo amar a esposa, o Cristo que faz um mentiroso ser um cidadão verdadeiro, o Cristo que faz do homem ganancioso um homem despretensioso e que quer doar tudo que tem, o Cristo que muda toda a situação de uma pessoa. Se nós vamos pegar o avivamento da Coreia, meus irmãos, é comum os irmãos ir lá na Coreia hoje, e vocês vão lá às 4:30 da manhã, e 15% das igrejas na Coreia estão orando até às 6 horas da manhã. E não é só isso. A igreja da Coreia ainda, ela ora todos os dias, antes de trabalhar, das 4:30 às 6 horas da manhã. E toda sexta-feira, por agradecimento, por louvor e adoração, aquilo que o Senhor faz na vida deles, toda sexta-feira, das 10 a 1h da manhã, eles louvam e adoram e oram por aquilo que o Senhor fez na semana deles. 80% dos pastores das grandes igrejas da Coreia disseram que só estão de pé por causa da oração da igreja. Ore por sua igreja, ore por seu pastor, ore aqui pelos jovens dessa igreja, ore por esse bairro aqui, ó, que tem um monte de gente para ser salva. Ora pelo Michel aqui, que é um bairro extremamente idólatra. Ore, meus irmãos, ore. A oração de um justo pode tudo pela sua eficiência. Amém? Vamos ver o país de Gales, e vamos ver a vida de Evan Roberts. O ano é 1904, e esse cidadão do país de Gales é um companheiro do Fábio. É um mineiro. Diz que tem muita mina lá, né? Eu nunca fui lá, mas diz que tem mina lá no país de Gales. E esse ex-mineiro, ele diz, Senhor, ele diz, a oração dele não é uma oração lá, como o de Estevão, lá em Atos 7, que fala desde a saída do Abraão, Moisés, vai até os profetas, e aquele discurso lindo. Não. A oração de Evan Roberts é o seguinte, Senhor, dobra-nos. Depois ele diz, Senhor, dobra o resto da igreja. Nos curva, nos traz arrependimento, nos traz contrição, nos traz amor pelo perdido, nos traz angústia por aquele que vai se perdendo. Esse homem ora há 13 anos, meus irmãos, 13 anos. E um dia ele tem um sonho, uma profecia, que 100.000 pessoas seriam alcançadas no país de Gales. Esse homem vai a um estresse tão grande, ele sente uma angústia tão grande, que depois que o avivamento aconteceu no país de Gales, em 1904 até 1905, levou 2 anos, faltava a Bíblia para a turma comprar. Aqueles mineiros, antes homens blasfemos, homens que tinham a boca suja, iam lá para as minas, cantar louvor, adorar a Deus e falar da Bíblia. Famílias eram restauradas. Esse homem teve um esgotamento tão grande que em 1905, meus irmãos, ele saiu do ministério e até 1951 ele não pregou mais. Ele se esgotou, ele entrou em depressão, de tamanha era a luta espiritual que ele foi submetido, sem muitas vezes muita gente para ajudá-lo. O avivamento do país de Gales foi tão grande, foi tão profundo, que havia cultos em que não precisava do pastor Jorge, não precisava do Billy Graham nordestino, do Cimei, né? Certo? E antes das pessoas pregarem, 200, 300, 400 pessoas já se convertiam. Amém, meus irmãos? Nós precisamos que o Senhor faça de novo. Nós não podemos nos acostumar com a mediocridade, com a apatia. Hoje nós estamos tão mornos, hoje nós estamos tão secos, que nem sentimos mais necessidade de se avivar. Que tristeza nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós vamos para o avivamento, né, de 1950, onde estudava o nosso falecido e querido, e um dos homens que eu mais vi pregar. Eu tive a felicidade, pela misericórdia de Deus, de ver esse homem umas 4, 5 vezes, que foi Dr. Shedd. Estudava nesse colégio, no Elton College,
um colégio no interior dos Estados Unidos. E um dia essa universidade, ela sentiu a sua miséria, ela sentiu a tristeza de ver que eles estavam falando do Deus vivo, mas estavam vivendo momentos de um cristianismo morto. Eles sentiram a necessidade de pedir para que se fizesse uma reunião nessa universidade e pediram para que por um dia os alunos dessa universidade orassem para que o Espírito Santo reavivasse, avivasse, trouxesse a presença dele a essa universidade, uma universidade teológica. E quando eles começaram a orar por esse dia, mais de 1.500 alunos, né? Um aluno que se chamava William Cornfield, né? Depois o filho dele esteve aqui no Brasil por muitos anos, fundando a Fundação CEPAL, que é uma fundação missionária muito grande, esteve em São Paulo por muitos anos. Esse cidadão de nome William, depois que ele cantou um louvor, ele se levantou no meio de uma plateia de 2.000 pessoas, e totalmente de maneira liberal, ele começa a confessar os seus pecados, a falar das suas falhas, a falar da sua apatia. E sabe o que aconteceu naquela noite? Sucessivamente, meus irmãos, os jovens foi tomado sob o Espírito Santo de Deus naquela noite, e os jovens esperavam de 8 a 10 horas para falar aquilo que ele estava separando de Deus, para falar suas falhas, para ser restaurado, para que o Espírito tomasse a vida deles. E quando os professores daquela faculdade foram lá no outro dia de manhã para ver o que tinha acontecido, havia alunos ali esperando 8, 9, 10 horas, ninguém saía daquele lugar, esperando para confessar aquilo que estava os separando de Deus. Daquilo ali, daquele lugar, daquele dia, saíram mais de 500 missionários para o mundo. Saiu, meus irmãos, aquilo que esses dias o Lucas me falava de Jim Elliot, que foi missionário no Equador, junto com o parceiro dele, que eram alunos desse colégio, e foram mortos lá por canibais no Equador. Saiu 3 alunos que botaram uma rádio missionária gospel no norte da Libéria, na África, que traduziu o evangelho para mais de 42 línguas. Isso é avivamento. Avivamento sempre vai levar a arrependimento e ação missionária. Se não tem isso, não é avivamento. Se não tem mudança de vida, se não tem confissão de pecado, se não tem arrependimento e evangelismo, é tudo menos avivamento. Pastor, o Brasil está vivendo avivamento? Não está. É só ver a violência que é o nosso país, é só ver o testemunho da igreja, é só ver a transformação das pessoas que frequentam a igreja. É só ver o que nós gastamos com missões. Foi feita uma pesquisa no Brasil e diz que o brasileiro não gasta R$2 por ano com missão. Como que isso é avivamento? Se nós não gastamos nada do nosso dinheiro com aqueles que vão se perdendo sem salvação. Glória a Deus que aqui na ADI nós entendemos isso. Não foi eu, mas o Espírito Santo convenceu vocês. Aqui a gente está gastando quase 20% do faturamento com missões. Vou ser feliz o dia que gastar 40%. Porque é o dinheiro mais bem empregado nesse mundo. É no banco do céu. É Ele que controla todas as coisas. É onde a traça e a ferrugem nunca vai estragar. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver também, né, quem lê alguma coisa sobre a história, vai ler o livro da história dos morávios em 1700, onde um conde, Van Siderfon, na Saxônia, ele começa a pregar às pessoas, e esse avivamento dos morávios, o qual até foi alcançado o nosso amigo, grande evangelista do século 19, 18, lá, John Wesley, os morávios foram tão tocados pelo Espírito Santo de Deus, que eles em menos de 20 anos, mandaram mais de 200 missionários, 226 missionários, para os países da África, para os países do Oriente Médio, para os países da América do Sul.
o que os morávios mandaram de missionário naquela época, as igrejas que eram as igrejas principais e maiores daquele tempo, que era a igreja anglicana, que era a igreja batista, né? Que era a igreja, essas igrejas aí, meus irmãos, não, em 200 anos não conseguiram mandar 30 missionários. Tudo isso é um avivamento, tudo isso. E é isso, né, que nós pedimos para que Deus faça de novo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que os irmãos fossem para o texto ali de Atos 11. Atos 11, versículo 21. Nós vamos ver 5 pontos aqui desse avivamento que aconteceu na Antioquia da Filícia. Atos 11, 21, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles. Ou seja, todo avivamento, não é o pastor Jorge que produz, não é o pastor não sei o que lá, não é nada. O avivamento vem de Deus, Ele é o autor, Ele é o produtor. A gente só tem que fazer uma coisa: se arrepender, procurar a palavra de Deus e orar, e acreditando que Ele vai fazer de novo. Só isso, meus irmãos. Agora, a responsabilidade é toda de Deus. Se nós olharmos ali no versículo 21, a Bíblia diz que a mão de Deus estava com eles, muitos creram e converteram ao Senhor. Ou seja, eles eram leigos, eles eram obreiros despreparados, eles tinham tido uma experiência com o Senhor, mas o que fazia eles diferenciado é que tudo aquilo que eles faziam, a mão do Senhor era com eles. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de qualquer maneira. Nós demos opinião para cá, demos opinião para lá, sugestionamos aqui. Meus irmãos, não se faz a obra sem o Espírito Santo. Primeiro você esteja com Ele, receba a orientação dEle, viva com Ele, para depois falar alguma coisa. Senão, nossas palavras serão vãs, né? Eles tinham tido uma experiência lá. Eles viram o derramado Espírito. Com certeza eles foram tocados. E eles acreditaram naquilo que eles tinham experimentado, que poderia ser passado à vida de outras coisas, de outras pessoas. Quando nós somos alcançados pela presença de Deus, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, quando nós amamos a presença dEle, nós queremos contar para os outros aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Esse é o testemunho mais eficaz que tem. Não adianta nada nós sermos bons exegetas, nós sabemos a Bíblia de cabeça para baixo, se nós não temos paixão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. A maior evidência de salvação não é o que nós sabemos da Bíblia, mas é aquilo que Deus fez na nossa vida. É naquilo que Ele nos transformou. Essa é a maior evidência. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver que aquelas pessoas leigas eram ajudadas pelo Senhor, e lá no versículo 22, eles recebem uma supervisão. Lá no versículo 22, quando a igreja que é mais experiente, quando a igreja de Jerusalém, ela vê o que estava acontecendo em Antioquia da Síria, ela manda Barnabé para ir lá supervisionar o que aqueles leigos estavam fazendo. E Barnabé não chega lá e diz assim: olha, talvez aqueles leigos pregavam o evangelho de forma errada, talvez aqueles leigos não tinham uma liturgia tão linda, talvez aqueles leigos não eram tão organizados, mas você não vai ver em momento algum Barnabé criticando ninguém. Barnabé elogia, Barnabé anima, Barnabé pede, olha, Barnabé leva as pessoas, olha, vale a pena a servir ao Senhor, vale a pena estar com Ele, vale a pena pregar o Evangelho, né? Tem gente que, como nós precisamos de Barnabé nas nossas igrejas hoje em dia, muitas vezes ficamos pegando picuinhas, e não se preocupamos com o principal, que é a salvação de pessoas. E matamos muita gente que quer fazer coisas boas para a obra de Deus. Pessoas que estão ali ardendo pela obra missionária, às vezes não tem tanta experiência, mas usa Ele, Cristo. Ele quer trabalhar para a obra de Deus, né? Mude, meus irmãos. Foi um pastor, que a pessoa só se convertia, ele botava a pessoa para fazer qualquer coisa. Para quê? Para a pessoa se envolver na obra de Deus, né? Barnabé não critica ninguém. Barnabé elogia eles. Barnabé estimula, né? Barnabé dá o exemplo, né?
E o que Barnabé fala ali, ó, no versículo 22, no versículo 23, né? Barnabé viu o que estava acontecendo lá, sendo um Barnabé um homem espiritual, um homem que discernia a ação do Espírito Santo, né? Barnabé exortava com firmeza as pessoas para que permanecessem no Senhor. Ou seja, o que Barnabé faz? Edifica aqueles novos convertidos, né? O que essa ideia que Barnabé faz aqui de permanecer no Senhor, meus irmãos, é a mesma ideia que Josué faz aos israelitas, lá em Josué, no versículo 22 e 5, para os irmãos entenderem. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Josué 22 e 5 fala dessa permanência do Senhor. Permanência do Senhor não é perder a salvação, quando muitas vezes nós pregamos de forma errada. Mas olha aqui o que Josué exorta aqui as pessoas lá de Israel: tende o cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei do Senhor. O que Josué está dizendo? Perseverem, permaneçam. O importante não é como tu começa, mas é como tu termina. Tu vai cair na caminhada assim. O cair é do homem, o levantar é de Deus, né? É isso que ele está dizendo, né? Ele vai e continua dizendo aqui, ó, tende cuidado de guardar com diligência o mandamento da lei de Deus, ou seja, permaneça na palavra, né? E depois ele continua aqui, ó, de guardar com diligência o mandamento do Senhor, que é a palavra, né? E que ameis ao Senhor. O que ele está dizendo? Amar o Senhor no sentido de tenha um relacionamento com Deus, ou seja, perca tempo com Ele, ore, tenha um devocional. É isso que Josué diz. Depois ele continua aqui, ó, que guardeis seus mandamentos, né? Que vos achegueis a Ele e sirvais de todo o coração. O que é permanecer no Senhor? É dar primazia a Ele, ou seja, Ele ser o primeiro da nossa vida. Isso quer dizer permanecer no Senhor, né? É isso que Barnabé fala. E o resultado de um obreiro cheio do Espírito Santo, um resultado que uma pessoa como Paulo dizia assim, ó, torna-te imitador de Cristo, torna-te imitador meu, como eu de Cristo sou. O que Paulo está dizendo? Olha para a minha vida, olha para aquilo que Cristo fez em mim. Eu permiti pessoas morrerem, eu acabei com avivamentos, eu fui pessoas, eu não entendia o Evangelho, eu cheguei a consentir na morte de Estevão, mas agora olha aquilo que Cristo fez na minha vida. Então Paulo podia dizer, ó, torna-te imitador meu, não por minhas características, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que Cristo tem feito na minha vida, por aquilo que eu cedo, para que Ele tome todas as partes do meu corpo. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que falta para nós, né? As pessoas conseguiam ver em Barnabé alguém que tinha a presença do Senhor. Hoje eu estava vendo uma propaganda de alguém no conselho de pastores, aí o cara fala conferencista, coach, inteligência disso, inteligência emocional. Cadê Cristo? Cadê o que Cristo fez na tua vida, homem? Cadê o que Cristo mudou em ti? É a tua capacidade agora? É aquilo que tu tem? Não, é aquilo que Cristo fez em nós. Amém, meus irmãos? Paulo falou, eu preguei muito. Paulo falou, eu trabalhei muito. Eu me sacrifiquei, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém, meus irmãos? Nada é nosso, tudo é dele. Se você faz alguma coisa, é por causa dele. Se ele te usa, é por causa dele. É tudo dele, né? E muitas vezes nós exaltamos tudo e esquecemos do principal. Amém? O que foi o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que foi o resultado de uma pessoa cheia da presença de Deus? É só nós vemos ali no 11:24, numa igreja avivada, a Bíblia diz que Barnabé era homem bom. Não é porque era um homem bom, porque era justo, não, porque ele era cheio da presença de Deus. Barnabé era cheio do Espírito Santo, e Barnabé era cheio de fé. E sabe o que foi o resultado desse obreiro bom,
desse homem que não criticava, desse homem que passava tempo na presença de Deus, desse homem que vivia a plenitude do Espírito Santo, as pessoas são atraídas para Cristo. As pessoas querem esse cristianismo que estava na vida de Barnabé. As pessoas estão cheias de falácia, as pessoas estão cheias de igreja, as pessoas querem, é a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos, é isso que nós procuramos, meus irmãos, né? É isso que nós procuramos. E que foi o resultado? O resultado foi que muitas pessoas se uniram ao Senhor, muitas pessoas se converteram. Não há aqui nenhum apelo dramático, psicológico, não há nada de mídia, não há nada, apenas a presença do Senhor atraía a vida das pessoas, só, mais nada, mais nada, né, meus irmãos? O resultado foi maravilhoso, meus irmãos. E o que Barnabé faz? Barnabé é um homem, né, que era tomado pelo Espírito Santo, um homem que sabia, ouvia a voz de Deus. Barnabé sai de cena, porque ele não está preocupado com o ministério dele, ele não está preocupado se ele bota o nome dele lá e tem tantas pessoas vendo ele, não está preocupado se ele vai pregar e as pessoas gostaram ou desgostaram, ele está preocupado em agradar o Senhor e fazer a vontade dele. E Barnabé faz o quê? Barnabé, ele podia buscar, meus irmãos, um obreiro que era o Nicolau lá, um prosélito de Antioquia da Síria, que está lá em Atos no capítulo 6, no versículo 5, que era um diácono que estava ali do ladinho, era só pegar o cara. Se fosse uma reunião, dizia assim, ó, pega o cara aqui, está do nosso lado. Não, Barnabé não tinha essas decisões convencionais. Barnabé vai lá, faz 300 quilômetros, e vai lá, eu vou buscar o seu Saulo, eu já falei com ele, o Espírito Santo que está em mim está nele, eu sei que ele foi chamado por gentios, eu sei que Deus tem uma grande obra na vida dele, eu sei aquilo que Deus vai usar esse homem. Amém, meus irmãos? Barnabé vai lá, faz 300 quilômetros, Paulo havia 10 anos que havia se convertido, né? Paulo vai lá, Gálatas capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz que ele vai lá para Tarso, a Bíblia não diz o que ele faz nesses 10 anos, ele vai para Tarso também, nós não sabemos o que ele faz, talvez Deus esteja preparando a vida dele. Barnabé foi o primeiro que acreditou no ministério de Saulo ainda, quando todos os judeus quiseram matar ele, Barnabé já acreditou nele, e agora Barnabé, tomado pelo Espírito, vai lá e busca a Saulo, meus irmãos, certo? Nós vamos ver ali, ó, lá no versículo 21, partiu para Antioquia e buscou a Saulo, certo, meus irmãos? E se nós vemos ali, quando havia, desde a conversão do apóstolo Paulo, já havia o que ele sofreria pela igreja e qual era o seu chamado para pregar aos gentios. É só os irmãos verem ali, Atos 9, 15, Atos 22, 21 e Atos 26, 17. A outra coisa que nós vamos ver num avivamento cristão, no avivamento que, além da orientação do Espírito Santo, além da mão do Senhor sobre a igreja, nós vamos ver testemunho cristão sempre operante num avivamento cristão. Se nós olharmos, meus irmãos, lá no versículo 26, nós vamos ver que lá em Antioquia, pela primeira vez, aqueles que seguiram a Cristo foram chamados de cristãos, né? Acontece isso, né? Porque de tanto que eles se identificavam com Cristo, primeiramente eles colocaram o nome de sufixo de cristão para eles, como seguidores de Cristo, para zombar deles. Mas eles eram tão apaixonados por Cristo, havia tantas evidências da fé deles, que ali a primeira vez eles foram chamados de cristãos. E a outra vez que nós vamos ver as pessoas serem chamadas de cristãos, meus irmãos, vai ser lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 16, onde a igreja está sendo perseguida, e a igreja vai sofrer até a morte, talvez, para não negar a sua convicção. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, 16. Talvez eu não sei, né? Talvez eu não sei hoje que se nós fôssemos condenados como cristão, se todos nós passaríamos pelo teste,
né, se verdadeiramente nós seríamos dignos de dizer que seríamos perseguidos por ser cristão. Né? Lá em 1 Pedro eles pagaram o preço e o preço de sangue. Hoje eu não sei se teríamos essa convicção com tanta gente. Né? Nós vamos ver também, meus irmãos, que o avivamento que tocou em Antioquia da Síria, o avivamento que começou a primeira viagem missionária, da onde procederam todas as 3 viagens, a primeira, a segunda e a terceira de Paulo, nós vamos ver que o avivamento ele tocou nos coração, mas também tocou no bolso. Vou repetir. O avivamento de Antioquia da Síria converteu o coração e converteu o bolso. Ah, pastor, por que converteu o coração e o bolso? É simples. Ágabo vai lá, é um profeta de Jerusalém. As pessoas vêm de Jerusalém e pregam para as pessoas que são gentias lá em Antioquia da Síria. Eles recebem a palavra, eles são gratos por aquele povo que trouxe a palavra de Deus. E agora esse profeta, tomado pelo Espírito Santo, ele diz que vai haver uma grande fome em Jerusalém. Pastor, por que a igreja brasileira não é avivada? É simples. Nós aqui no Brasil, quando foi anunciado o coronavírus, os mercados encheram, os açougues encheram. Ninguém pensou no próximo. Pouca gente pensou no próximo. Né? Agora, a igreja de Antioquia da Síria é avivada, porque quando a pessoa é avivada, volto a repetir essa noite. Quando é avivada, não pensa em si. Pensa primeiro em Deus, depois no próximo, por último nele mesmo. Essa é a ordem de Deus. Primeiro Deus, depois o outro, se der tu. A igreja de Antioquia podia fazer, vamos fazer um caixinha aqui, vamos pegar bastante açúcar, vamos pegar... Não, a igreja de Antioquia da Síria, ela, de maneira liberal, ela quis contribuir com aquelas pessoas que iam passar fome na Judeia. Ou seja, converteu o coração, converteu o bolso. É só nós olharmos ali, no versículo 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme suas posses. Não é como essa oferta também que tem hoje aí, de certas igrejas que querem cura do Covid e pedem um monte. Não, os discípulos, conforme as suas posses, resolveram enviar o socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Né? E por último, meus irmãos, né? O que o avivamento da Antioquia produziu? Gostaria que os irmãos fossem lá para Atos capítulo 13. É bem certo, né? Fala dos 5 componentes que eram os líderes da igreja de Antioquia da Síria, certo? Quando fala em ordem ali, nós vamos ver que Saulo está por último. E a ordem no grego sempre representa do maior para o menor. Saulo e Barnabé são colocados por último ali, porque são os que chegam depois. Né? Provavelmente, quando primeiro chega Barnabé, já haviam os outros 3. E quando chega Saulo, já estavam os outros 4. Certo? E nós vamos ver, meus irmãos, que a primeira coisa que essa igreja avivada faz, que essa igreja que não era conformada com a apatia desse mundo, que ela não vivia na sua letargia, não vivia no seu conforto, a primeira coisa que ela faz é fazer o quê? É orar, é pedir a direção do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo, eles pegam e designam a Barnabé e Saulo para a obra missionária, certo? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que dirigidos pelo Espírito de Deus, primeira coisa que eles fazem, eles não pensam, vamos construir uma grande igreja para um monte de pessoas, vamos fazer uma grande obra social. Não, primeira coisa que eles fazem, vamos pregar a palavra ao perdido. Amém? Amém? Nós não podemos ficar só aqui na DEI, nós precisamos que a nossa vida seja restaurada. Nós precisamos ver, meus irmãos, o que Deus quer fazer na nossa vida. Você não foi salvo para ficar num banco de igreja.
há muita coisa para fazer para o Evangelho ainda. E a partir do momento que nós nos acostumamos com essa letargia, com essa apatia, nós vamos perdendo o propósito de Deus na nossa vida. A igreja de Antioquia, ela ora, e a primeira coisa que ela faz é colocar aquilo que ela tinha de melhor para a obra missionária. É isso que ela faz, né? Um dos maiores missionários na Índia e na China, que era Henry Martyn, ele diz que o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais missionários nós seremos. E nós aqui na ADI temos que ser missionários. Não só lá com o pastor Wilson, que está lá indo para a 4ª igreja lá em Afuá. Esses dias eu falei com ele está com parestesia na perna, ele está com 76 anos, e a angústia do coração dele é que ele tem problema no coração, ele já teve problema de câncer, ele está com parestesia, e ele não pode estar lá no campo missionário. Ele não pode estar lá. E ele disse assim: pastor, ele não está orando assim para Jesus me dá cura, Jesus me dá saúde, não. Ele não está com essa oração egoísta, não. Ele está orando para o Senhor dar mais 10 anos de vida para ele, porque ele diz que tem outra igreja da Assembleia que fechou lá, que é 3h30 de barco, que ele quer ter saúde ainda, para levantar outra igreja para o Senhor lá, para trazer pessoas a escutar a palavra, para trazer pessoas a serem salvas, para trazer pessoas como aqueles leigos lá, que estavam em Jerusalém, que depois vão pregar a palavra a outros. Que nós possamos ter esse Espírito aqui na nossa igreja, que esse Espírito Santo que está na vida do pastor Wilson possa tomar nossas vidas. Eu oro por isso, meus irmãos, tenho orado muito por isso, que nós não venhamos a nos sentir confortáveis, achar que o louvor aqui é bom, que a palavra aqui é boa. Não, nada disso importa. O que importa é quando nós focamos e priorizamos a nossa vida por aqueles que vão se perdendo. É isso que importa. Amém? Vamos orar então? Eu não sei como é que está a sua vida. Lucas, depois vem aqui, Lucas. Não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual a característica que você está, mas eu sei, tenho convicção, que o mesmo Espírito que avivou o país de Gales, o mesmo Espírito que avivou a igreja da Coreia, o mesmo Espírito que tem feito a igreja da China sofrer, apanhar, até ser martirizado, o mesmo Espírito que estava na vida daquele missionário que foi devorado pelos canibais, está aqui essa noite. O mesmo Espírito Santo que induziu, que levou aquelas pessoas a proclamar a palavra de Deus, a serem ousados, como a igreja da Antioquia da Síria, a contribuir de cara, pessoas novas convertidas que foram tão liberais para aqueles que estavam passando necessidade. O mesmo Espírito Santo está aqui nessa noite, e a nossa oração nessa noite, Pai, é a mesma oração que aquele ex-mineiro, Senhor, do país de Gales orou. Senhor, dobra-nos essa noite. Senhor, traz contrição ao nosso coração, traz quebrantamento às nossas vidas, Pai. Senhor, dá fome da Tua presença, Senhor, dá sede da Tua palavra, Pai. Nos dá sonhos espirituais. Senhor, restaura a nossa vida, meu Pai. Restaura a nossa visão, Pai, para que nós possamos ver que os campos, Pai, estão brancos para as grandes colheitas, Pai. Amém. Amém. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei
um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Sua paz é real, seu amor gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Oh Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, nós te pedimos, Pai, que tu possa reavivar os nossos corações, que tu possa fazer o mesmo que tu fez na Coreia, o mesmo que tu fez no país de Gales. Senhor, nós estamos aqui, precisamos da tua presença. Confessamos, Pai, a nossa apatia. Confessamos, Pai, o pouco temos orado diante de ti, o pouco temos lido a tua palavra, o pouco temos nos angustiado por aqueles que vão aos passos largos para a perdição. Ah, Deus, transforma os nossos corações, Pai. Transforma a nossa visão, Pai. Senhor, a tua palavra nos diz, meu Pai, que todo aquele que vem a ti jamais será lançado fora. Senhor, que nessa noite, Pai, teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas e mostre-nos, Pai, que ainda há um grande campo a ser colhido, Pai, que a seara continua enorme e poucos são os ceifeiros para essa obra. Senhor, levanta aqui nesse lugar pessoas destemidas, ousadas, que possam ser cheias do teu Espírito, que não se importem com a sua vontade, que não se importem com a sua prioridade, mas que sejam como aqueles leigos de Antioquia, que a tua mão seja com eles, e que pessoas, e muitas pessoas, possam ser agregadas ao teu Evangelho. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós saímos desse lugar, mas não saímos da tua presença. Tá bom. Senhor amado, meu Pai santo, meu Pai querido, nós te pedimos agora, Pai, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero chamar aqui o Marcos e a Gígia, e quero chamar a Isabela também, antes de nós, eu já estava fazendo a bênção aqui apostólica, mas eu queria chamar o Marcos e a Gígia, e quero chamar a Isabela. É Isabela? É Isabela. Ah, vem aqui, Isabela, vem aqui. A Letícia também, vem cá, vem tudo aqui, vem. Vem tudo aqui. Então, o Marcos fez 29 anos de casado, amanhã, sem conglomeração, amém? Mas pode fazer a festa daqui uns 60 dias, né? Amém? Meus irmãos, vão estender as nossas mãos aqui, né? Que o Senhor tem sido tão misericordioso com essa relação, com essas pessoas, e que essas vidas possam estar no centro da tua vontade. Pai amado, Pai querido e Pai santo, nós colocamos agora o casamento do Marcos e da Ellen diante da tua presença. Nós te bendizemos, te adoramos e te exaltamos, porque até aqui a boa mão do Senhor esteve sobre a vida deles. Pai amado, nós cremos, Pai, que tu os juntou e que eles possam, com suas vidas, com seu casamento, com seu testemunho, com a sua fé, trazer muitos a Cristo Jesus. Que
que o casamento deles possa ser cada vez mais solidificado e amparado pela tua santa palavra e pela presença do teu Espírito. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem ajudado a vida deles. Pai, colocamos também a vida da Letícia e a vida da Isabelle diante da tua presença. A tua palavra nos diz, Pai, que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrados. Pai amado, usa essas moças para a tua glória, que elas possam constituir famílias, que elas possam, com seu emprego, com a sua vida, com a sua profissão, falar para o mundo caído, ao mundo relativista, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que tu possa estar nesse dia, estar falando com elas e estar cada vez dando mais experiências com a tua presença sobre a vida dessas jovens, Pai. Seja a tua graça, seja a tua saúde sobre essas pessoas em nome de Jesus. Pai amado, nós agora nos despedimos desse lugar, mas não da tua presença. Te pedimos, meu Pai, que o amor de Deus, a graça do Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, estejam sobre a nossa semana, sobre a nossa casa, e que acima de tudo, Pai, tu possa estar nos protegendo, Pai, e Pai, nos dando saúde, para que nós possamos glorificar e falar para os outros o quanto Jesus é bom para a nossa vida. É a nossa oração, estamos despedidos em nome do Senhor, amém e amém. Parabéns. Aí, parabéns, meninos.